Você quer a minha bênção? O noviço, com a cabeça, acenou que sim, lutando para não chorar. O padre abençoou-o, levantou-se, fez uma genuflexão diante do Santíssimo Sacramento. Tomou o receptáculo de ouro e prendeu-o à corrente que trazia ao pescoço. Pôs a vela no bolso, desarmou a mesa, amarrou-a em seu lugar, atrás da cela, olhou solenemente para Francis, montou no seu cavalo e afastou-se para completar a ronda dos eremitérios quaresmais. Francis sentou-se na areia quente e começou a soluçar. Teria sido simples se pudesse ter levado o padre até a cripta e mostrado a sala antiga, se pudesse ter exibido a caixa com o seu conteúdo e o sinal que o peregrino fizera na pedra. Mas o padre levava a Santa Eucaristia e não podia ser convidado a escorregar para dentro de um subterrâneo cheio de pedras, ou a mexer no conteúdo da caixa e entrar em discussões arqueológicas. Francis guardou-se de fazê-lo. A visita de Cherokee era necessariamente solene enquanto o receptáculo que trazia contivesse uma só hóstia, somente depois de vazio, o padre poderia conversar de maneira informal. O noviço não o censurava por haver concluído que enlouquecera. Estava, realmente, um pouco estonteado pelo sol, e tinha gaguejado bastante. Mas, de uma vez os noviços tinham aparecido com perturbações mentais depois do retiro vocacional. Nada havia a fazer senão obedecer à ordem e regressar. Andou até o abrigo e olhou uma vez mais para se certificar de que existia. Depois foi buscar a caixa. Quando acabou de arrumar as suas coisas e ficou pronto para partir, a coluna de pó que anunciava a chegada do emissário da abadia com um suprimento de água e milho, já tinha aparecido a sudoeste. O irmão decidiu esperar o alimento antes de encetar o longo caminho de volta. 3 burros e um monge emergiram da nuvem de pó. O burro que vinha na frente andava com dificuldade sob o peso do irmão Fingo. Apesar do capuz, Francis reconheceu o ajudante do cozinheiro pelos seus ombros curvos e pelas longas pernas cabeludas que balançavam dos 2 lados do burro, de modo que as sandálias quase se arrastavam no chão. Os animais que o seguiam vinham carregados de pequenos sacos contendo milho e cantis com água. Ui, 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 ui! Gritou Fingo aplicando as mãos aos lábios em forma de corneta, e mandando a voz na direção das ruínas, como se não tivesse visto Francis à sua espera. Lá está você, Francis. Pensei que fosse uma pilha de ossos. Vamos ter que engordar você para os lobos. Pronto, vá tomando a bebida dos domingos. Como vai indo esse negócio de eremitério? Você acha que vai adotar a carreira? Veja bem, só um cantil e um saquinho de milho. E cuidado com as patas da malícia, ela está num período delicado e sente-se muito alegre. Deu um coice em Alfred lá no outro eremitério, bum! Bem em cima do joelho. Cuidado com ela. O irmão Fingo abaixou o capuz e ficou observando o noviço e Malícia se defrontando um com o outro. Sem dúvida, era o homem mais feio do mundo, quando ria, uma
vasta exibição de gengivas rosadas e enormes dentes de todas as cores ainda ali acentuava a feiura. Era um mal-nascido, mas não podia ser chamado de monstrengo. Era de um tipo hereditário comum em Minnesota, de onde era originário, cuja característica era a calvície e uma distribuição desigual de melanina, de modo que sua pele era cheia de manchas vermelhas e marrons sobre um fundo albino. No entanto, o seu constante bom humor compensava o seu aspecto a ponto de fazê-lo esquecer depois de alguns minutos, para quem o conhecesse já há muitos anos. Esses sinais eram tão normais quanto os de um animal malhado. O que poderia ser horrível, se ele fosse mal-humorado, ficava tão decorativo quanto a pintura de um palhaço, quando acompanhado pela sua exuberante alegria. O seu trabalho na cozinha tinha sido uma punição e era temporário. Era escultor em madeira e, de ordinário, trabalhava na carpintaria. Uma escultura sua do Beato Leibowitz, de caráter extremamente pessoal, dera causa a que o abade o transferisse para a cozinha até que mostrasse sinais de estar praticando a virtude da humildade. Enquanto isso, a figura inacabada do Beato esperava na oficina. O riso de Fingo foi se apagando ao observar a fisionomia de Francis que descarregava o grão e a água da endemoninhada mula. Você parece um carneirinho doente, menino, disse ao penitente. O que é que está acontecendo? O padre Cherokee está outra vez numa das suas zangas. O irmão Francis sacudiu a cabeça. Não que eu tenha visto. Então o que é que há? Você está mesmo doente. Ele me mandou voltar para a abadia. O quê? Fingo passou uma perna cabeluda por cima do animal e desmontou. Imensamente mais alto que o noviço, pôs-lhe a mão carnuda no ombro. E olhou-o de perto. O que é, icterícia? Não? Ele acha que eu, Francis bateu na cabeça com o indicador e sacudiu os ombros. Fingo riu. Bem, isso é verdade, mas nós todos sabíamos. Por que é que ele está mandando você voltar? Francis olhou para a caixa aos seus pés. Encontrei umas coisas que pertenceram ao Beato Leibowitz. Comecei a dizer-lhe, mas ele não me acreditou. Nem me deixou explicar. Ele. Você encontrou o quê? Fingo riu com incredulidade, ajoelhou-se e abriu a caixa enquanto o noviço esperava, nervoso. O monge mexeu com um dedo nos cilindros com éramos que estavam nos tabuleiros e assobiou. São amuletos dos pagãos das montanhas, não são? Isso é coisa antiga, Francis, muito antiga mesmo. Olhou para a nota colada à tampa. Que história é essa? Perguntou, olhando para o infeliz noviço. Inglês antediluviano. Nunca estudei isso a não ser o que cantamos no coro. Foi escrito pelo Beato em pessoa. Isso. Os olhos do irmão Fingo passaram da nota ao irmão Francis e voltaram à nota. Abanou a cabeça, abaixou a tampa e levantou-se. Seu riso era agora artificial. Talvez o padre esteja com a razão. É melhor você ir para a abadia e tomar uma das infusões do irmão farmacêutico. Isso é da febre, irmão. Francis deu de ombros. Talvez.
Onde foi que você encontrou essas coisas? O noviço apontou com o dedo. Na direção daqueles montes. Mexinumas. Pedras. Havia uma depressão e encontrei um subterrâneo. Vá ver você mesmo. Fingo sacudiu a cabeça. Tenho que ir ainda muito longe. Francis apanhou a caixa e pôs-se a andar na direção da abadia, enquanto Fingo montava outra vez no seu animal. Depois de andar alguns passos, parou e chamou. Irmão Pintado, você pode me dar 2 minutos? Talvez, respondeu Fingo. Para quê? Ande até lá e olhe para dentro do buraco. Para quê? Para poder dizer ao padre Cherokee que há realmente um buraco. Fingo parou com uma perna já passada na cela. Ah! Desmontou. Está bem. Se não houver, é com você que falarei. Francis ficou olhando a figura de Fingo desaparecer por entre os montes. Depois voltou-se e, com dificuldade, pôs-se a andar pela estrada poeirenta na direção da abadia, mastigando de vez em quando o milho e bebendo água. Às vezes, olhava para trás. Fingo desaparecera há mais de 2 minutos. Já desistira de esperar que surgisse, quando ouviu um berro vindo das ruínas. Virou-se e viu a figura distante do escultor em pé no alto de um dos montes, agitando os braços e com a cabeça, confirmando vigorosamente que encontrara o buraco. Francis acenou. Também, fatigado, continuou a caminhar. Depois de andar 2 ou 3 milhas, começou a pagar tributo às 2 semanas. Que passara em jejum quase absoluto. Pôs-se a cambalear e, quando só faltava 1 milha para chegar à abadia, desmaiou na estrada. Foi só no fim da tarde que Cherokee, passando de volta, viu-o, desmontou rápido e banhou-lhe o rosto até que voltasse a si. O padre tinha encontrado os burrinhos com os suprimentos e parara para ouvir a narrativa de Fingo, confirmando o achado do irmão Francis. Apesar de não acreditar que se tratasse de algo realmente importante, arrependeu-se de ter sido impaciente com o menino. Notou a caixa caída no chão com o conteúdo do meio espalhado na estrada e, depois de ler rapidamente a nota colada na tampa. Enquanto Francis, estonteante e confuso, sentava-se à beira do caminho, ficou inclinado a considerar a garrulice do menino mais como resultado de imaginação romanesca do que como loucura ou delírio. Não visitará a cripta nem examinará a fundo o que havia na caixa, mas era óbvio que, pelo menos, o menino interpretara mal fatos reais e, ao contrário do que parecerá a princípio, não estivera confessando alucinações. Você pode acabar sua confissão quando chegar à abadia, disse com doçura, ajudando-o a subir para a sua cela. Penso que você, se não insistir em dizer que recebeu mensagens dos santos, poderá ser absolvido. O irmão Francis estava fraco demais para insistir em qualquer coisa. Você fez bem, resmungou por fim o abade. Nos últimos 5 minutos ele, devagar, estivera andando de um lado para outro em seu escritório. O seu largo rosto de Campônio estava vincado por fundas rugas de preocupação. O padre Cherokee, nervoso, esperava sentado na beira da cadeira. Desde que viera em obediência ao chamado do seu superior,
ainda nada haviam dito um ao outro.